A dopamina é o eixo central da motivação humana. É ela que move o cérebro em direção ao que deseja, impulsionando a busca por novidade, prazer e conquista. Mas o mesmo mecanismo que sustenta o aprendizado e a criatividade também pode aprisionar a mente em ciclos de distração e dependência. Cada rolagem de feed, cada notificação, cada curtida foi desenhada para acionar esse sistema e produzir microdescargas químicas que o cérebro interpreta como recompensa. O resultado é um comportamento fragmentado, em que a atenção é constantemente sequestrada por estímulos artificiais. Nos últimos anos, neurocientistas passaram a entender a dopamina não como uma substância do prazer, mas como o marcador da antecipação da recompensa. Ela não faz sentir satisfação, faz querer mais. Esse querer é o motor de toda a ação orientada por metas, mas também a origem do vício moderno em estímulos curtos e repetitivos. Em um ambiente saturado de informação, o cérebro passa por um processo de dessensibilização dopaminérgica. Quanto mais estímulos recebe, menos responde. Tarefas simples parecem entediantes, a concentração se dispersa e o trabalho profundo torna-se cada vez mais raro. Por outro lado, compreender como esse sistema opera permite reverter o processo. O cérebro pode ser recalibrado. É possível restaurar a sensibilidade à dopamina e redirecionar esse mesmo impulso biológico, que hoje alimenta a distração, para a produtividade, o aprendizado e o foco. Entender como a dopamina molda o comportamento é entender o que realmente controla a mente humana. Para entender por que a dopamina domina nossas escolhas, é preciso voltar milhares de anos, quando o cérebro humano ainda era uma ferramenta de sobrevivência. Naquele tempo, cada gota de dopamina servia para uma coisa muito simples: manter o corpo em movimento. Encontrar comida, escapar de predadores, cuidar do grupo, tudo isso dependia de um sistema que ligava esforço à recompensa. Esse mecanismo ficou conhecido como circuito de recompensa. Quando o cérebro percebia que uma ação trazia algo bom, como saciar a fome ou encontrar abrigo, ele liberava dopamina. A dopamina foi identificada pela primeira vez em 1957 pelos pesquisadores Arvid Carlsson e Niels Åke Hillarp, que demonstraram seu papel essencial na comunicação entre neurônios. Pouco depois, Carlsson provaria que a deficiência dessa substância estava ligada à doença de Parkinson, o que lhe renderia o Prêmio Nobel de Medicina. Desde então, a dopamina passou a ser compreendida como um dos pilares da neuroquímica moderna, responsável por conectar emoção, movimento, aprendizado e motivação. No cérebro, ela é produzida principalmente na área tegmental ventral e na substância negra, duas regiões profundas do mesencéfalo. Dali, seus sinais viajam por circuitos específicos até o núcleo accumbens, o estriado e o córtex pré-frontal, estruturas associadas à tomada de decisão, ao prazer e ao comportamento direcionado a objetivos. Esse conjunto forma o chamado sistema de recompensa dopaminérgico, a engrenagem biológica que faz o ser humano repetir tudo o que o aproxima de recompensas. Do ponto de vista evolutivo, esse mecanismo surgiu para garantir a sobrevivência. Comer, explorar o ambiente, formar vínculos sociais ou resolver problemas geravam pequenas descargas de dopamina que reforçavam o comportamento útil. O cérebro aprendeu, assim, a associar esforço com recompensa. Mas no século XXI, essa arquitetura foi sequestrada. Plataformas digitais, jogos, alimentos ultraprocessados e até manchetes de notícias são projetados para provocar picos de dopamina muito superiores aos encontrados na natureza. Cada novo estímulo gera uma descarga breve e intensa, seguida de um vale químico que cria a necessidade imediata de repetir o ato. É o ciclo clássico de reforço intermitente, descrito por B.F. Skinner em seus experimentos com pombos e ratos. Recompensas imprevisíveis são as mais eficazes para manter o comportamento. O problema é que o cérebro humano
não evoluiu para lidar com essa intensidade de estímulo. Com o tempo, os receptores dopaminérgicos começam a se adaptar, reduzindo sua sensibilidade. Um processo chamado downregulation. É a mesma lógica da tolerância a drogas. Quanto mais se consome, menos efeito se sente. Essa dessensibilização não destrói o sistema, mas muda seu ponto de equilíbrio. O cérebro passa a precisar de mais estímulo para sentir o mesmo nível de motivação. É por isso que tarefas comuns, como ler, estudar ou escrever, parecem menos recompensadoras. A dopamina ainda está lá, mas sua resposta está amortecida. Compreender esse princípio é essencial, porque o mesmo sistema que hoje alimenta o vício em estímulos rápidos é o que, quando bem calibrado, sustenta o foco, a disciplina e a curiosidade, as bases da inteligência humana. Hoje, o cérebro vive em um estado de alerta permanente. Estudos de neuroimagem mostram que atividades digitais rápidas, como redes sociais, jogos ou notificações, ativam o núcleo accumbens de maneira idêntica ao consumo de substâncias psicoativas. A diferença é que, enquanto drogas químicas inundam o cérebro com dopamina, os estímulos digitais a liberam em pequenas doses contínuas. O resultado é o mesmo: perda gradual de sensibilidade e dependência comportamental. Esse fenômeno é sustentado por um mecanismo conhecido como adaptação hedônica. Quando um estímulo é repetido com frequência, a resposta dopaminérgica diminui e o cérebro eleva o seu ponto de referência. O prazer momentâneo desaparece mais rápido e a mente busca novos estímulos para compensar a queda. O que antes gerava satisfação passa a parecer neutro. Do ponto de vista técnico, a dessensibilização ocorre porque os receptores D2, principais alvos da dopamina, reduzem sua disponibilidade após períodos de superestimulação. Pesquisas da Universidade de Cambridge e do National Institute on Drug Abuse demonstraram que indivíduos expostos a altos níveis de estimulação, sejam drogas, jogos, pornografia ou consumo compulsivo de conteúdo, apresentam menor densidade de receptores. Isso significa menos capacidade de sentir prazer com tarefas comuns. O termo detox de dopamina ganhou popularidade na internet, mas é cientificamente incorreto. Não é possível eliminar dopamina do corpo. Ela é indispensável à atenção, ao aprendizado e ao controle motor. O que se busca, de fato, é ressensibilizar o sistema dopaminérgico, permitindo que ele volte a reagir a estímulos sutis. Essa ressensibilização ocorre por meio da redução deliberada de estímulos intensos e da prática de atividades de baixa recompensa imediata. O psiquiatra Judson Brewer, da Brown University, mostrou que práticas de atenção plena reduzem o padrão de hiperatividade dopaminérgica no córtex pré-frontal, restaurando o equilíbrio entre desejo e ação. Em outras palavras, o cérebro reaprende a encontrar motivação no próprio ato, não apenas no resultado. Essa mudança tem implicações diretas na produtividade e na saúde mental. Um cérebro hiperestimulado torna-se incapaz de sustentar foco prolongado e depende de gratificações constantes para manter-se motivado. Já um cérebro ressensibilizado recupera a capacidade de concentração profunda, o estado que Mihaly Csikszentmihalyi chamou de flow, em que a mente e a tarefa se tornam uma só experiência. A dopamina, portanto, não é o inimigo. Ela é o combustível. O problema está na forma como a cultura contemporânea aprendeu a desperdiçá-la. As consequências da dessensibilização dopaminérgica vão muito além da distração. Elas moldam a forma como as sociedades pensam, decidem e se relacionam. Um cérebro que responde apenas a estímulos intensos perde gradualmente a capacidade de sustentar esforço. A paciência, a curiosidade e a reflexão tornam-se raras, substituídas por impulsos curtos e recompensas instantâneas. Esse é o padrão cognitivo dominante da era digital. Atenção fragmentada, prazer efêmero e crescente intolerância ao tédio. Em termos psicológicos, o impacto é mensurável. Pesquisas conduzidas por Anna Lembke, da Universidade de Stanford, mostram que a exposição contínua a estímulos recompensadores
altera o equilíbrio entre os sistemas de prazer e dor do cérebro. Após cada pico de dopamina, há uma queda proporcional abaixo do nível de base, gerando sensação de vazio e desmotivação. O indivíduo busca novos estímulos para aliviar o desconforto, mas cada tentativa o torna menos sensível. O ciclo se retroalimenta. Prazer e frustração passam a ser faces do mesmo processo químico. Do ponto de vista social, essa dinâmica redefine o comportamento coletivo. Plataformas digitais transformaram a dopamina em mercadoria. Cada clique, cada vídeo e cada notificação são calibrados por algoritmos que aprendem quais padrões de estímulo mantêm o usuário conectado por mais tempo. O produto não é o conteúdo, mas o tempo de atenção. O sistema global da economia da atenção opera sobre o mesmo princípio biológico do vício: reforço intermitente e gratificação imediata. A longo prazo, esse modelo produz uma cultura com baixa tolerância à lentidão, ao silêncio e à reflexão profunda. A mente passa a evitar o esforço cognitivo e se mantém em estado de vigilância constante, alternando entre excitação e exaustão. A fadiga de dopamina se manifesta como ansiedade, procrastinação e sensação crônica de dispersão, sintomas que a psiquiatria moderna já reconhece como respostas adaptativas a ambientes hiperestimulantes. Recuperar o controle não é uma questão de força de vontade, mas de estrutura mental e ambiental. Reduzir a exposição, cultivar períodos de tédio e praticar monotarefa são formas práticas de restaurar a sensibilidade dopaminérgica. Cada ato de foco é um treino químico. Quando a dopamina volta ao equilíbrio, o prazer deixa de ser um pico passageiro e se torna continuidade. O cérebro redescobre o valor do presente, e o esforço volta a ser uma fonte de recompensa. No fim, compreender a dopamina é compreender a base neurobiológica da liberdade de atenção. O cérebro sempre busca recompensa. Cabe a você escolher se ela virá da distração ou da criação. O controle da dopamina não está em resistir à distração, mas em redefinir o que o cérebro considera prazeroso. E isso começa com a forma como se escolhe olhar para o tédio. Obrigado se assistiu até aqui. Espero você no próximo vídeo.